Meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Como é que nós somos reconciliados com Deus? De que maneira nós somos salvos? De que maneira nós nascemos do alto ou nascemos de novo? Como está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, quando Jesus diz a Nicodemos: vos é necessário nascer de novo. O que ele quis dizer é: vos é necessário nascer do alto, porque no original grego está escrito anoten, vos é necessário nascer de cima, nascer da água e nascer do Espírito. Então, o novo nascimento, o nascimento do alto, o nascimento de Deus, faz com que o homem ande em novidade de vida. Essa novidade de vida significa uma vida aceitável perante Deus. Uma vida, mesmo dentro de todos os limites do espírito e da matéria do homem, ele ande de modo aceitável, porque ele nasceu do alto. E como ele nasce do alto? Aceitando a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que o novo nascimento exige a presença de um ato soberano do Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo ou do Espírito Santo de Deus. Somente um Espírito soberano, o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, ou, se quiser, o Espírito Santo de Deus, tem a capacidade, o poder, a legitimidade de trabalhar poderosamente em nosso espírito, regenerando esse espírito, fazendo com que esse espírito ande em novidade de vida. Então, nós nascemos de novo, no sentido de que nós vínhamos caminhando até uma certa idade de modo irregular perante Deus, de modo não aceitável perante Deus. Talvez pecando, talvez negando o Evangelho, talvez até proferindo palavras contra o próprio Evangelho. Mas a partir de um certo momento, a nossa vida muda. A nossa vida muda porque ou é vontade soberana do Espírito Santo de Deus, ou nós necessitamos mudar de vida. Quando nós necessitamos mudar de vida, quando nós reconhecemos a necessidade de um relacionamento com Deus, nesse caso, soberanamente, o Espírito de Deus trabalha sobre o nosso espírito e nós somos renovados. Um bom exemplo disso, para tirar qualquer dúvida quanto a nascer do alto, nascer de novo, nascer de Deus, nós temos uma boa explicação no Antigo Testamento. Por isso é que o Antigo Testamento não pode ser desvinculado do Novo Testamento, porque ele tem certas explicações que nos fazem compreender bem as coisas que estão no Novo Testamento. No caso do profeta Ezequiel. No profeta Ezequiel, Deus fala através do profeta Ezequiel, no capítulo 36, dos versículos 25 a 27. E Deus fala aqui de uma regeneração, de um novo nascimento, de uma novidade de vida, de uma criatura que vinha andando de modo errado e agora vai passar a andar de modo correto, segundo a vontade soberana de Deus. E nós vamos compreender facilmente isso. O que diz o profeta Ezequiel, ou melhor dizendo, Deus, através do profeta Ezequiel, a partir do versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. É Deus falando. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados.
de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. O que Deus está dizendo aí é: aspergirei água pura sobre vós. Seria água benta? Seria água de batismo? Não. A palavra de Deus é água pura, é fonte de águas vivas. Toda informação e toda revelação e toda atuação que vem do Espírito de Deus é pura, é como a água pura, fonte de água cristalina, que nunca fica estagnada e se renova a cada momento na sua pureza. Não é água de cisterna, é fonte de águas vivas. Então, a promessa aqui de Deus é: exercerei o meu poder, o poder da minha palavra e do meu espírito, que são como água pura, sobre vós, e vós ficareis purificados das vossas imundícies, quer dizer, dos vossos pecados, dos vossos hábitos antigos, ruins e condenáveis, e da vossa idolatria, no sentido mais amplo aí. Então não é o homem que providencia isso. Mesmo que o homem tenha no seu coração o desejo de passar por essa aspersão, ela é providenciada soberanamente por Deus. Nenhum homem pode fazer isso pelo outro. Nenhum homem pode fazer isso com o outro. Nenhum homem na face da terra tem esse poder ou essa autoridade. Apenas o Espírito Santo de Deus e o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Essa purificação é uma soberana atuação do Espírito que vem do alto, do Espírito que vem de cima, de um Espírito soberano, não de qualquer espírito e não de qualquer outra fonte que alguém presuma conseguir fazer isso. No 26, continua a promessa de Deus: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Amém? Qual é a promessa? Tirarei de vós o coração de pedra, ou seja, o coração insensível, e vos darei um coração novo. As vossas emoções, o que provém da vossa alma, nefesh, será transformado. Porque a nossa alma é a fonte das nossas emoções e que são muito importantes no nosso relacionamento interpessoal. A promessa de Deus é que nos dará um coração novo, novos sentimentos, novas atitudes, novas percepções, uma nova disciplina a nós falarmos e a nós agirmos. E além desse coração novo, o que nós temos no versículo 26? Um espírito novo. Um espírito novo? Que espírito é esse? O nosso espírito. Ele está falando do espírito do homem que vinha caminhando, é afastado de Deus, repudiado por Deus, mas agora, a partir desse momento, a partir desse ato soberano, ele é um espírito novo. É o espírito do homem que é transformado em espírito novo. E o mais importante aí, além desse espírito novo, além desse espírito renovado, além desse espírito regenerado, que nasceu do alto, nasceu de cima, nasceu de Deus, por ato soberano e unicamente por ato soberano, ele vai agora ter uma companhia muito especial. Quem é? Vamos ver no versículo 27. Quando Deus promete: porei dentro de vós o meu Espírito, o Espírito de Deus, com E maiúsculo.
A promessa é: porei dentro de vós o meu espírito. Ele não diz: vós conquistareis o meu espírito. Vós tereis atitudes que vão impressionar o meu espírito. Não. Eu, por minha soberania, pelo meu amor e pela minha vontade, colocarei o meu espírito dentro de vós. E farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amém? Então nós vemos aqui que o novo nascimento que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, naquela conversinha de Nicodemos com Jesus, é a mesma coisa que está em Ezequiel, capítulo 36, a partir do versículo 25. Esse é o novo nascimento, o nascimento do alto, quando o espírito do homem é renovado pelo Espírito de Deus. As suas emoções também são regeneradas. O seu nefesh, a sua psique, é completamente restaurada. De modo mais rápido ou de modo mais lento, mas é renovada. E além disso, o Espírito de Deus habitará dentro da pessoa que é realmente convertida e agora tem uma identidade cristã, um caráter cristão, e esse Espírito de Deus, que é um Espírito puro, santo e perfeito, habitará conjuntamente com o Espírito do homem. Mas não é estranho dois espíritos, um ainda, digamos, perecível, um espírito ainda suscetível a muitas coisas, e um espírito soberano é habitar em nós, mas é justamente isso que Jesus nos concede. Porque esse Espírito que habita em nós é o Espírito que nos exorta, nos capacita, nos fortalece, nos ensina, nos revela, desvenda todas as coisas, nos dá entendimento para nós entendermos as Escrituras, para nós resistirmos às heresias, às doutrinas que só ensinam e enganam. Então esse Espírito faz isso com o nosso Espírito. Então era para nós todos sermos iguaizinhos. Se o Espírito Santo de Deus é um Espírito puro e também soberano, porque nós temos atitudes diferentes, porque nós temos discursos diferentes, porque nós temos uma compreensão diferente das coisas espirituais, porque o nosso relacionamento interpessoal chega a ser diferente, porque que há pessoas que, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus, ainda guardam um certo comportamento e um certo discurso rude. O problema não é do Espírito Santo de Deus, é do espírito do homem, que ainda não adquiriu, não deixou que o Espírito de Deus transformasse completamente. Porque esse espírito do homem, ele é renovado, ele é tornado aceitável perante Deus, ele é depurado das suas imundícies, ele é realmente um espírito novo, mas não é um espírito soberano e não é um espírito perfeito como é o Espírito Santo de Deus. Progressivamente, de uma pessoa para outra, é que o espírito novo do homem deixa-se, no caso, trabalhar pelo Espírito soberano de Deus. O Espírito soberano de Deus pode, em certas situações, tomar completamente o nosso organismo, todo o nosso ser espiritual, toda a nossa alma. Mas
O que ele faz, na verdade, é dar uma assistência, trabalhar sinergicamente com o nosso espírito. Quando algumas pessoas dizem, fulano de tal é uma pessoa cheia do Espírito Santo, é porque essa pessoa tem atitudes, decisões e um discurso, porque ele deixou que o seu espírito novo fosse devidamente exortado e capacitado pelo Espírito de Deus. Por isso nós somos diferentes. Assim, em uma grande congregação, nós temos pessoas com atitudes diferentes, com disciplina diferente, com um temperamento diferente, porque aí não entra apenas o espírito novo, entra também a alma, o psique, o nefesh, que tem a participação, a influência do espírito do homem e dos nossos humores, dos nossos hormônios, dos nossos neuroreceptores, do nosso aprendizado de vida, do nosso condicionamento diário, etc. Nós somos diferentes, sim, mesmo tendo todos o Espírito Santo de Deus, que é o mesmo Espírito, sempre puro, sempre perfeito e sempre soberano. O nosso Espírito é que precisa receber, aceitar devidamente toda exortação e toda capacitação que vem do Espírito Santo de Deus. Por isso nós devemos orar, nós devemos nos santificarmos, nós devemos nos afastar de toda idolatria e de tudo aquilo que é repudiado pelo Espírito de Deus. E o que é repudiado pelo Espírito de Deus é repudiado também por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. Então, existe dentro de nós um espírito novo, um espírito que nasceu de novo, nasceu do alto, nasceu de Deus, e esse espírito está sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, que respeita, digamos assim, a nossa identidade, o nosso arbítrio. Agora cabe a nós deixar que esse espírito trabalhe o mais rápido possível e o melhor possível em nosso espírito, até que chegue o momento em que nós encontraremos o Pai, seremos galardoados e o Espírito Santo de Deus vai nos apresentar a Deus Pai conforme a maior ou menor facilidade com que nós nos dedicamos ao entendimento e ao compromisso com a palavra e com a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é nascer de novo, isso é nascer do alto, isso é nascer de Deus. Isso é nascer de cima. Isso é um espírito novo, progressivamente capacitado, exortado e purificado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.